Marcos, ele escreve assim: Jesus Cristo me apareceu e disse, ele me apareceu, eu estava em determinado lugar, ele estava em cima daquele auditório, e aí depois ele veio, ficou conversando comigo 1h30, e vestia sandálias romanas, e ele falou que Jesus Cristo apareceu a ele, e ensinou o ministério apostólico para ele, ensinou o ministério profético para ele. Olha só, então o Kenneth Hagin é um dos maiores precursores do Evangelho da Prosperidade. E se você pegar os textos de Hagin, os livros dele hoje, e ler os livros de Hagin com uma visão mais bíblica, você vai ver que grandes coisas erradas que ele fala, ele as fala quando ele diz que Jesus apareceu a ele. Olha que coisa, mais um, né? Jesus apareceu a mim e disse, e você vai ver o que ele disse que Jesus disse, não bate com o que a Bíblia diz. Lembra até uma história que ele conta sobre um macaquinho que apareceu aqui, falando sobre a autoridade do crente, né? O macaquinho ficava falando no ouvido dele, e ele ficou revoltado porque Jesus não expulsou. Aí Jesus disse: eu também não poderia expulsá-lo. Olha só que maluquice, né? Jesus disse: eu não poderia expulsar o macaquinho que está no seu ombro, porque eu deleguei a autoridade a você. Isso é uma loucura grande, né? Uma loucura maluca, isso é maluquice, você achar que Jesus Cristo ia dizer isso, e Jesus Cristo não pode expulsar um demônio porque deu autoridade a você. Se todos os demônios saíssem porque a igreja que expulsou, eu quero dizer a vocês, irmão, que o mundo não teria tantos demônios como tem hoje, porque a igreja é muito relapsa nisso. Então não combina, as mensagens não combinam, são ensinamentos errados. Então você vê isso, 4 pessoas, né? Se puxar desde quando Jesus Cristo estabeleceu a igreja, o apóstolo Paulo dizia: olha, se um anjo descer do céu e aparecer, ou eu mesmo, e trouxer um outro evangelho que não seja o que vos anunciei, seja maldito. Como essa questão de anjo aparecer e visões de anjos é perigosa. Compreendem isso? Os irmãos estão aqui? Eu diminui aqui a velocidade, está fazendo barulho. Por isso que tem gente que não quer nem tocar nesse assunto, né? Mas a gente precisa falar, né? Mostrar o que a Bíblia diz. É difícil muitas vezes entender, no sentido de que a Bíblia ensina, mas essa quantidade de anjos aí que estão dizendo que está aparecendo, realmente está aparecendo? E essa quantidade de recado que os anjos estão dando, por exemplo, nos anos de 1906, o primeiro homem do movimento pentecostal a estabelecer uma igreja apostólica foi um camarada que disse que um anjo apareceu a ele e disse para montar uma igreja com um viés apostólico. Igreja apostólica tal, era o nome da igreja dele. Isso em 1906. Então só aí são 5. E se você puxar grande parte das heresias e os problemas doutrinários, vieram de supostos anjos aparecendo e mostrando, trazendo um recado. Mas porque tem um falso, nós não vamos deixar de falar do verdadeiro. Amém? Da realidade dos anjos, eles existem. Vamos falar um pouco sobre essa realidade, vamos ver dentro da Bíblia Sagrada. Bom, como eu já disse, página aí da sua revista, do seu complemento é 194. A terminologia, tanto do grego como do hebraico, são mensageiros, mas também na Bíblia eles são mostrados, apresentados com outros nomes. Olha só, Salmo 85, versículos 5 e 7. Tem condição de vocês abrirem rapidinho hoje a Bíblia, irmãos? Tem? Porque a gente vai ler muito versículo. Dá para a gente abrir rapidinho? Dá? Mas você tem Bíblia aí? Tem? Se você conseguir ser rápido aí, eu queria até que os irmãos abrissem comigo, tá? Porque vocês vão ficando mais rápidos na Bíblia. Salmos 85, versículo 7.
89, versículo 7. Versículos 5 e 7. 5. Celebram os céus as tuas maravilhas ao Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Aqui está falando dos anjos. 7. Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Os anjos são apresentados também como santos, santos anjos. Você vai ver mais versículos depois. Também são apresentados como vigilantes. Daniel 7, Daniel 4, versículo 13. Daniel 4, versículo 13. Eu vou seguir a apostila aí, tá? Página 194 aí. Ezequiel e Daniel. Estamos vendo terminologia dos anjos, do que a Bíblia chama, tá? Daniel, capítulo 4, versículo 13, 17 e 23, são apresentados como vigilantes, né? 13. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu. Está vendo aí? Agora vai para o versículo 17. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Versículo 23. Estão acompanhando? Quanto ao que viu o rei, viu o rei, um vigilante, um santo, e descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruí-a, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Então, novamente, um vigilante. Outra palavra que era falada coletivamente, eles eram chamados de conselho no Velho Testamento, Assembleia. Conselho também, capítulo 89, versículos 7 e 5, já falei. Muito chamados também de exércitos do Senhor. Exército ou exércitos, uma expressão muito comum. Você tem ideia? Só em Isaías, essa questão dos exércitos do Senhor são citadas 60 vezes, irmãos. Ou é citado 60 vezes essa expressão só no livro de Isaías. O Novo Testamento também referia-se aos anjos como milícia celestial. Olha aí, Lucas 2,13. Acompanha com a gente, dá uma folheada na Bíblia, isso vai te ajudar a se familiarizar mais com a Bíblia. Lucas 2,13. Dá para acompanhar na apostila também, irmão, que eu estou seguindo aí, ó. Página 194. Lucas 2,13. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas. Também eles são chamados de espíritos, em Hebreus capítulo 1, vamos lá? Versículo 14, há uma forma de chamar os anjos também de espíritos. Parece que tem espíritos e anjos na Bíblia de uma forma diferente, irmãos. Parece, mas a Bíblia nos mostra que dentro dos espíritos existem os anjos, que são chamados de espíritos também. Em Hebreus 1, versículo 14 diz, Hebreus 1,14: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Dos anjos. Não são os anjos, todos eles espíritos? Acabou a bateria. Espíritos ministradores são, é isso mesmo? São feitas combinações também, irmãos, do Novo Testamento, para falar dos anjos como principados, potestades, poderes. Vamos acompanhar aí, irmãos?
Abre em Colossenses 1,16. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Diz assim, Colossenses 1,16: pois nele foram criadas todas as coisas, os céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Já está mostrando aí que os anjos são criaturas de Deus, criados por Deus. Agora nós não sabemos quando, a gente vai ver isso já na origem. Não dá para saber quando, a Bíblia não mostra os anjos sendo criados por Deus, quando Ele criou os céus e a terra. Nós não vemos isso porque já havia uma realidade angelical antes, né? Lá no céu já havia uma realidade angelical. Nós não sabemos exatamente quando eles foram criados, a Bíblia não diz, mas mostra que eles são seres criados, foram criados pelo Senhor. Romanos 8, versículo 38, também fala sobre os anjos, principados, potestades. Romanos 8, combinações de principados, poderes, tronos, domínios, soberanias. Versículo 38 diz assim, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, aí os anjos, né? E aí estudiosos fazem uma combinação de anjos com principados, coisas do presente, do porvir, poderes, uma combinação. Então, anjos, também relatado na Bíblia, domínios, soberanias. 1 Coríntios 15, Atos, Romanos, Coríntios, 1 Coríntios 15, versículo 24. Vamos acompanhando, vamos abrindo a Bíblia juntos, aprendendo a folhear a palavra, sabe onde estão os versículos. Versículo 24, 1 Coríntios 15, 24: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Também está conectado com os anjos maus, os demônios. Temos também Efésios 6, versículo 12, Gálatas, Efésios 6, versículo 12, onde a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Efésios 6, 12: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você vê, não está falando de anjos, mas está implícito que são demônios, que são anjos maus. Amém, queridos? Amém. Temos na Bíblia duas vezes no Novo Testamento aparecendo a palavra arcanjo. Veja lá comigo, em 1 Tessalonicenses 4,16 e Judas 9. Eu estava vendo a definição de arcanjo, irmãos. Na graduação dos anjos é a autoridade máxima acima dos anjos, são os arcanjos. A Bíblia fala que Miguel é um arcanjo. 1 Tessalonicenses 4 dá a entender na Bíblia que existe hierarquia entre os anjos, ok? Dá a entender isso. Então vamos lá, 1 Tessalonicenses 4. Onde é que nós estamos? Versículo 16, né? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Aleluia. Nós sabemos que ele virá com as suas santas miríades, também são chamadas de anjos, santas miríades, milhares e milhares de anjos. Agora vai para Judas, versículo 9, penúltimo livro da Bíblia. Pedro, João, Judas, versículo 9. Aqui é o segundo lugar onde aparece a palavra arcanjo na Bíblia. Judas 9, o texto diz assim: contudo,
o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário disso, o Senhor te repreenda. O arcanjo Miguel, denominado aqui como um arcanjo. Então nós vemos claramente que os anjos são seres com várias terminologias que nós já citamos: domínios, soberanias, exércitos, vigilantes, santos, anjos, arcanjos. E agora nós vamos passar para a sua origem. Não dá para saber quando eles foram criados, mas dá para saber que eles são criados e foram criados por Deus. Salmo 148, versículo 5, abre aí comigo. Salmo 148, versículo 5. Os anjos não são mencionados em Gênesis 1 e 2, em nenhum lugar de Gênesis 1 e 2, quando Deus cria o céu e a terra. Mas Salmo 148, versículo 2 e 5, nós vemos aí o relato de que eles são seres criados por Deus, não são seres independentes, né? São criaturas. Louvai-o todos os seus anjos, 148:2. Louvai-o todas as suas legiões celestes. Está fazendo intercambiando os termos, tá? Anjos, regiões celestes, na verdade está falando a mesma coisa, tá bom? Versículo 5: louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Então está mostrando aqui claramente que anjos são seres criados por Deus, não são independentes, eles foram criados, são criaturas. Então criatura dá para ser adorada. Amém? Adoramos o Criador, criatura dá para ser adorada. Judeus e cristãos, irmãos, vêm muito acreditando e ensinando que os anjos são seres imateriais e espirituais. Acreditamos nisso também. Tanto os judeus quanto os cristãos fecham um acordo nisso. Nós vemos, irmãos, que eles são os espíritos ministradores para a igreja. Nós já olhamos isso, né? E vemos que Jesus é superior. Quando eles aparecem na Bíblia, irmãos, os anjos, muitas vezes eles aparecem com corpo de pessoas, como foi com Abraão, como foi com Ló, como foi com Sodoma e Gomorra. Mas também ele apareceu como uma serpente, era o diabo. Entendem? Existem aparições de anjos na Bíblia. Isso são chamados de angelofanias. São as aparições dos anjos na Bíblia. Há uma tendência que nós precisamos corrigir, precisamos não aceitar, que é a tendência de adoração a anjos. É muito comum religiões adorarem anjos, mas nós não adoramos anjos, irmãos. Eles são criaturas, não são criadores de nada, de absolutamente nada. Se eles são criaturas, se Hebreus diz todos os anjos de Deus o adorem, eles são seres absolutamente finitos. A Bíblia mostra números de anjos. Quero compartilhar um pouco sobre isso com vocês. Página 195 aí da sua apostila. Tem várias maneiras de indicar isso, né? Deuteronômio 33, versículo 2, é uma das maneiras. Abre lá comigo, Deuteronômio 33, 2, mostrando aí a grande quantidade de anjos. Fica claro que existe um número muito grande de anjos. Olha aí, Deuteronômio 33, versículo 2, ele diz assim, disse, pois, o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Santos aí são os anjos chamados de santos. E a palavra miríades, irmãos, é uma palavra grega
que significa 10.000. Todo lugar que você vê miríades, o significado é 10.000. Salmo 68, versículo 17, abre aí comigo. Salmos 68, versículo 17. Diz assim o texto, ó. Estão comigo, irmãos? Salmo 68, 17. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares, 20.000. Então, miríades, 10.000. Aqui está falando de 20.000, milhares de milhares. Lembra que Jesus Cristo disse: eu poderia chamar 12 legiões de anjos para me defender? Quantos lembram disso? Legiões, irmãos, é um bloco do exército romano que representa 6.000 homens. Então, quando Jesus disse poderia chamar legiões, Mateus 26, 53, abre lá comigo, Mateus 26, 53, Jesus estava dizendo até a quantidade de anjos que se ele quisesse, ele poderia chamar. Mateus 26, versículo 53, diz assim, ó: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Cada legião do exército romano, que é o que Jesus está usando aqui, corresponde a 6.000 homens. Jesus está dizendo que ele poderia simplesmente, se ele quisesse, chamar 72.000 anjos para protegê-lo. Se ele quisesse, ele poderia rogar ao Pai e Deus lhe mandaria 70, na hora que ele quisesse, 72.000 anjos para protegê-lo. Mas ele não fez. Foi a cruz do Calvário sozinho em nosso lugar. Apocalipse 5, versículo 11, também fala sobre essas quantidades de anjos. Apocalipse 5, vai lá comigo, irmãos, versículo 11. Estamos falando sobre quantidades de anjos, números de anjos. A Bíblia mostra, revelando aí que existe uma quantidade muito grande de anjos, né? Lá em Apocalipse 5:11 diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Aí, irmão, não dá mais para fazer conta, né? Ele está falando de milhões e milhões, de milhares e milhares, não só de anjos, né? Não só de anjos, mas também de quê? De anciãos, de seres viventes ao redor do trono. A quantidade é imensa, irmãos, muitos anjos, e a Bíblia mostra essas realidades. Hebreus também fala isso, Hebreus 12, versículo 22, abre lá com a gente, comigo. Hebreus 12, versículo 22, também tem um relato desses anjos, chamados de miríades, né? As quantidades, miríade, 10.000, tá? Hebreus 12, versículo 22 diz assim, ó: mas tendes chegado ao Monte Sinai e à cidade Monte Sião. Sinai não, né? Sião. Misericórdia, Sinai é a velha aliança. Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e as incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, as incontáveis hostes de anjos. Aí está falando, irmãos, de milhares e milhares de anjos, incontáveis, não dá nem mais para contar tanto anjo que tem. Qual a capacidade deles, irmãos? Muito grande. Os anjos têm capacidades muito maiores do que os seres humanos. Eles são maiores em inteligência, diz a Bíblia,
eles são maiores em poder, diz a Bíblia. Coisa tão dramática, irmãos, que teve uma situação que o Senhor mandou um anjo, sai da presença do Senhor e mata 185 mil inimigos, numa mãozada só. 185 mil, um anjo. Já pensou? Nem outro texto fala que o Senhor estava tão irado com Israel, nós vamos ver isso, tão irado com Israel, que a mão do Senhor veio e o anjo do Senhor matou 70 mil judeus. 70 mil. E Davi, quando viu aquela carnificina, o anjo ali, Davi clamou ao Senhor, o Senhor tirou a mão, o anjo parou de matar. Então, eles são muito capacitados, muito poderosos, mas lembra, eles não são autônomos, estão debaixo de governo. O Senhor é quem controla todos os anjos, tá, irmãos? Até os anjos maus, nós vamos mostrar isso. Capacidades e poderes. Aqui há um problema que a gente não pode cair, que é a questão pessoal, porque quando você fala que os anjos têm características pessoais, página 195, alguém vai pensar que os anjos são pessoas. Não, os anjos não são pessoas, irmãos. Os anjos não são seres humanos como nós, não tem a nossa constituição, os anjos não têm a nossa vida, nem parecido, mas eles são apresentados como pessoas que têm características de pessoa, ou melhor, são apresentados como seres que têm características de pessoas. Por exemplo, eles têm inteligência. Olha só, 2 Samuel 14, 20 e Apocalipse 22, versículo 9. 2 Samuel 14, 20. Samuel, Reis, Crônicas. 2 Samuel 14, versículo 20, a Bíblia diz assim, acharam? 2 Samuel 14, 20. Para mudar o aspecto deste caso, foi que o teu servo Joabe fez isto. Porém, sábio é meu Senhor, segundo a sabedoria de um anjo de Deus. Sábio é meu Senhor, segundo a sabedoria de um anjo de Deus, porque os anjos são muito sábios para entender tudo que se passa na terra. É uma sabedoria ampla, mas é limitada. Lembra que Jesus disse: nem os anjos do céu sabem? Lembra? Nem os anjos do céu sabem quando o Senhor vai voltar. É absolutamente limitado. Apocalipse 22, versículo 9. Vamos lá? 22, verso 9. O anjo vai dar uma instrução a João. Ele diz assim, 22, 9. Então ele me disse: vê, não faças isto. Eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, dos profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Eles têm tanto inteligência quanto vontade, irmãos. Os anjos também são criaturas morais. Por isso que você tem definições na Bíblia que os chamam de santos, que ali são definições de separados para uso exclusivo e definições morais. Quero mostrar para vocês Marcos 8, versículo 38. Marcos capítulo 8, versículo 38. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhar dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Tem características morais de santidade, né? Atos 10, 22 e Apocalipse 14, 10. Vamos lá? Atos 10, 22 e Apocalipse 14, 10. Atos capítulo 10, versículo 22. Diz assim,
Atos 10, 22. Então disseram o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo. Está vendo aí? Santo anjo, para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Novamente, características morais. Apocalipse 14, versículo 10, apresentando o anjo novamente como sendo moralmente correto. Eles são santos, separados e moralmente corretos. Apocalipse 14, versículo 10 diz assim: também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Nós vemos aqui habilidades pessoais ou características pessoais nos anjos. E também mentem. Aí são os demônios, também mentem, gostam de coisa errada, gostam de injustiça. Anjos que gostam de coisa errada, anjos que gostam de injustiça. Eu estou citando anjos, mas são anjos maus, podemos dizer demônios, tá, irmãos? Demônios que gostam de mentir, demônios que gostam de fazer injustiça, entendem? São os demônios. Vamos ver João 8,44 e 1 João 3, 8 a 10. João capítulo 8, versículo 44. Anjos mentirosos, irmãos, são os demônios mentirosos. 8,44, abre aí com a gente. Satanás, que é o pai da mentira, né? A Bíblia diz assim, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Vocês estão aí? Ele foi homicida, anjo homicida, anjo assassino, irmãos, entenderam? Anjo homicida, característica do demônio, anjo mau, demônio, homicida, desde o princípio, e jamais se firmou na verdade. Anjo que não gosta da verdade, anjo que rejeita a verdade, anjo que tem característica de odiar a verdade, é um demônio, anjo mau. E fala do que é próprio, porque é mentiroso, o pai da mentira. Então são demônios mentirosos, anjos maus mentirosos. Então isso diz respeito a características morais. Anjos têm características morais, anjos maus aqui no caso, que são os demônios. 1 João 3 fala também algo parecido com isso. 1 João capítulo 3, igreja, versículo 8 até o versículo 10, diz assim, 1 João 3, 8 diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando. Então é um anjo que gosta de pecar. Satanás, desde o princípio, é um anjo, um demônio pecador, desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O diabo tem obras ruins, anjo com obra ruim, anjo com obra para o mal, mentirosos. Aí João diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, características de não praticar a justiça, mentiroso e homicida, são anjos maus, demônios, irmãos. O conhecimento deles é limitado, é bom dizer isso, porque tem gente adorando anjo, achando que anjo é o máximo, e não é, o máximo é Jesus. Mateus 24, versículo 36,